Hoje a gente vai conversar sobre o ataque do espírito de manipulação. Porque a verdade é que o diabo também fala, Deus disse, Deus falou, é Deus que tá falando, Deus quer falar isso pra você. E não é Deus. Muitas vezes é uma tática do inimigo pra trazer confusão na sua mente, pra te manipular, pra você tomar atitudes completamente contrárias à vontade de Deus, pra trazer realmente assim confusão, falta de clareza, pra trazer falta de paz, pra manipular você, pra te induzir a agir. Porque o inimigo ele não pode te obrigar, te forçar a agir, porque você tem livre arbítrio, você tem uma escolha. Então ele vai começar a induzir, trazer ideias, confusão, vai contaminar a verdade para você acreditar numa mentira e te manipular para ser enganado. E realmente a palavra que tem para traduzir é engano. Então hoje a gente vai atacar esse espírito de manipulação. Vou abrir seus olhos para muita manipulação que tem na internet, vídeos manipulativos com o nome de Deus. Não vamos citar o nome de ninguém, eu vou trazer para você características do espírito de manipulação. E vou orar com você também no final do vídeo, para você não ser enganado, porque não é essa a vontade de Deus para você. Então já vamos começar com a Bíblia. Esse vídeo aqui é Bíblia, 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 entendeu? Porque, gente, Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que você se afaste da verdade. Tanto que os textos que eu vou trazer aqui na Bíblia estão mostrando que nos últimos dias é o que vai acontecer. E é o que tem acontecido. E muitas pessoas muito queridas me perguntam muito, Giovana, e você acha que isso é Deus falando? Eu tô com muita confusão. E eu vou trazer pra você formas pra você identificar esse espírito de manipulação, como que ele age, pra acabar com essa confusão na sua vida, porque não é Deus. E eu quero começar lendo com vocês Gênesis. A gente vai começar no começo, o começo de tudo. Gênesis 3. Porque em Gênesis 3, eu vou te mostrar que essa tática do diabo não é nova. Foi assim que ele enganou Eva, e é assim que ele tem enganado muita gente hoje. Em Gênesis 3:1, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Ou seja, o diabo entrou na cobra, entrou na serpente. E olha o que ele falou. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O diabo já começou falando. Deus falou isso e colocou um questionamento, uma interrogação no que Deus falou e falando assim: ai, não foi isso que Deus disse? Você não vai comer de toda a árvore do jardim? Deturpando o que Deus falou. Pegou um pedaço e deturpou. Porque o que Deus falou para o homem aqui em Gênesis 2, ó. Gênesis 2:16, Deus falou para o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus ele falou o que era para fazer, que era para comer livremente. Mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Deus ele só privou uma árvore. Só que a conversa do diabo foi deturpando o que Deus falou e colocando uma interrogação. Ai, Deus falou que não é para comer de toda. Gente, essa é uma tática do diabo. É um espírito, ó, de engano e manipulação aqui para manipular a mulher para ela agir, para insinuar a mulher para ela agir errado. Mas ele começa falando, é assim que Deus disse. E eu quis começar esse vídeo falando Gênesis, porque essa é a tática que o diabo usou para fazer a mulher cair no engano. E essa é a tática que o diabo tem usado hoje para enganar muitos cristãos e muitas pessoas, falando: Deus falou, Deus tá te dizendo, assim diz o Senhor, essa é a vontade de Deus, sendo que isso não vem de Deus, isso vem de um espírito de engano, um espírito manipulador. Eu já vou te passar características de espírito de manipulação. Muitas pessoas não entendem que manipulação é bruxaria. Então, a manipulação, seja em qualquer área da sua vida, que você quiser manipular e forçar alguém a agir, obrigar a vontade de alguém, você está praticando bruxaria, porque você quer fazer a pessoa agir conforme a sua vontade, você quer ser o Deus daquela pessoa. E aqui em 1 Samuel 15, o próprio profeta Samuel, ele falou para Saul, depois você lê a história que Saul ele desobedeceu porque ele queria fazer diferente do que Deus falou para ele fazer. E ele ainda queria se justificar. E o profeta chegou e foi questionar ele do que ele tinha feito. E ele falou assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou seja, o jeito que ele queria sacrificar, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus ele prefere 1000 vezes a obediência do que uma coisa que a gente faz pra ele, né? Pois a rebeldia, a desobediência ao que Deus fala, rebeldia, você se rebelar contra Deus e fazer do seu jeito, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei.
Muitas pessoas acham que você ser rebelde ao que Deus fala, e você ser rebelde à Bíblia, e você querer manipular ou controlar alguém é nada. Mas na verdade é como feitiçaria. E feitiçaria é você usar de meios ilícitos, meios demoníacos, que você está usando o poder de demônios, para você conseguir um fim, um meio, um objetivo. E a mesma coisa, a manipulação é bruxaria. E muitas pessoas hoje, elas usam da manipulação para conseguir os seus objetivos próprios. E elas usam de manipulações que parecem inocentes e sutis. Por exemplo, se você fizer isso para mim, Deus vai te abençoar. Gente, você tá querendo manipular a pessoa para fazer uma coisa para você, para o seu proveito próprio. Outro exemplo. Quando é muito comum isso até em questões amorosas, quando a mulher, gente, o que mais tem é consiga aquele homem, faça aquele homem ficar louco por você. Tá, você vai fazer bruxaria e você ainda tá usando sedução. Quando você quer, acima de tudo, fazer aquela pessoa ter desejos por você e você tá usando bruxaria. Você quer manipular o desejo daquela pessoa por você. Isso é só um exemplo que às vezes é bruxaria escondida e as pessoas elas acham que é inocente. Aquele tanto de vídeo de seduz essa pessoa e faça essa pessoa querer você assim. Ou então, manipulação em questão monetária, que é o que mais tem hoje na internet, né? As pessoas querem manipular umas às outras para tirar proveito, para dinheiro. E nisso eu quero ler agora com vocês, a gente vai começar a entrar aqui, ó, para te mostrar esse espírito de manipulação agindo e por que as pessoas elas são tão manipuladas. Tá aqui em Timóteo. A gente vai começar e eu quero que esses textos abram os seus olhos. Não é para você cair em manipulação, em bruxaria, e não é principalmente para você manipular alguém. O Espírito diz claramente, o Espírito Santo diz claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, existem espíritos enganadores, demônios, espíritos malignos que estão se fazendo doutrinas, criando regras para as pessoas seguirem, criando normas para as pessoas seguirem. E elas às vezes se revestem de fé cristã, se revestem de coisas que são boas para você, que é a palavra de Deus, que é Deus te falando. Eu quero entrar daqui a pouco nesse vídeo em muita doutrina, e muita espírito enganador, e muita manipulação no YouTube. Vou te ajudar a identificar vídeos assim que são completamente manipulativos. Não vou falar nomes, eu vou falar preceitos para você começar a ver a manipulação escondida. Ó, tais ensinamentos, seguido aqui em 1 Timóteo 4:2, vêm de homens hipócritas, pessoas hipócritas e mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Ou seja, para essas pessoas não é errado. Elas não estão nem aí. Elas não acham errado, elas não sentem que é errado, elas estão com a consciência cauterizada. Elas proíbem, exemplos de doutrina de demônios, elas proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo está instruindo Timóteo para ele continuar na sã doutrina, na doutrina de Cristo como nosso Salvador, Filho de Deus. E Paulo fala aqui em 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade de Cristo, essa pessoa é orgulhosa e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, tudo isso é exemplo de pessoas que você tem que ficar longe. E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida, a mente está cauterizada, está corrompida, e que são privados da verdade, ou seja, elas não conhecem a verdade. Elas acham que estão falando a verdade, mas não conhecem a verdade. Os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Eu vou pausar aqui para explicar para você. Piedade é fonte de lucro. A piedade, você buscar uma vida com Deus, para essas pessoas com a mente corrompida, é uma forma de ganhar dinheiro. É uma fonte de lucro, é uma forma de manipular as pessoas para conseguir dinheiro delas. Elas são pessoas gananciosas que querem manipular as outras para te falar Deus disse, Deus disse, Deus disse, para arrancar o dinheiro delas, para manipular, porque é uma grande fonte de lucro. Só que Paulo tá rebatendo, tá falando aqui, ó, de fato, de verdade, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Ele rebateu com outro argumento, realmente, é uma fonte de lucro para nós mesmos, quando nós temos contentamento e vivemos com piedade e estamos contentamentos, vai trazer muito lucro para você mesmo, não é para você extorquir o outro. Pois nada trouxemos para esse mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aí ele tá falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muita gente usa muito texto da Bíblia para defender doutrina de pobreza. Deus, ele não quer que você seja uma pessoa
pobre para defender pobreza como, ai, você é pobre, então você é uma pessoa boa diante de Deus. Não, gente. Deus, ele é rico. Deus, ele é dono de tudo, mas ele não quer que você tenha amor ao dinheiro. Vou te dar um exemplo. Se tudo que a pessoa tá fazendo é pra ficar rica, é por dinheiro, a prioridade da vida daquela pessoa é buscar dinheiro. Sendo que Deus, ele nos guia, ele nos sustenta, ele provê e outra. O Espírito Santo, ele quer caminhar com a gente de forma que a gente pode ser uma bênção para as outras pessoas também. Deus, ele quer caminhar com a gente de forma que a gente prospere, que a gente cresça financeiramente, mas que o nosso coração não esteja nisso. Vou te dar um exemplo. Se o Espírito Santo falar para você fazer um negócio que você vai ganhar menos dinheiro, mas você vai abençoar a vida de alguém, você vai ajudar aquela pessoa a ser salva, você aceita? Ou não? Ou na sua cabeça tá, não, eu tenho que tirar o maior proveito de todos os negócios para ter mais lucro sempre, sempre, sempre. Deus, ele muda a nossa forma de ver dinheiro, porque viver com Deus está acima do dinheiro. O Deus desse século é o diabo. Dessa terra é o diabo, e o diabo quer fazer as pessoas ficarem presas na ganância. E Deus, ele olha as coisas de uma forma diferente. Ele não quer que a gente viva pautado por eu preciso ganhar sempre mais dinheiro em toda situação, a qualquer custo, a custo de qualquer pessoa. Isso não é uma doutrina cristã. Então, muitas pessoas, elas usam a fé, a piedade, a doutrina cristã, o ensino bíblico e o nome de Deus para conseguir os próprios interesses. Vamos continuar aqui? Eu vou contar várias histórias para você daqui a pouco, mas eu quero continuar aqui na leitura bíblica. A gente vai ler 2 Timóteo 3, a gente vai ler ele todo, porque isso aqui é Paulo abrindo os olhos de Timóteo e eu vou abrir os seus. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, tomar decisão precipitada, ai, tem que fazer agora, compra agora, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles tendo aparência de piedade, ou seja, ai, Deus tá falando com você, Deus disse, Deus quer falar com você. Só que é manipulação do inferno. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Eles negam o poder de Deus. Afaste-se também deles. Gente, fica longe dessas pessoas. São essas pessoas que se introduzem pelas casas, elas entram nas casas das pessoas e conquistam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, pessoas que já estão cheias de pecado, com um monte de abertura na vida, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Que triste. Tá sempre aprendendo, mas nunca chega na verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Essas pessoas estão resistindo à verdade. A mente deles é depravada. Novamente, terceira vez. A mente está depravada, está corrompida, está destruída. E eles são reprovados na fé. Eles não irão longe, como no caso daqueles, porque a sua insensatez será evidente para todos. O fruto deles é insensatez. Você vai conhecer pelo fruto. Mas você, falando para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Gente, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Você aprendeu de Cristo. Você tem que permanecer na Escritura. Tá aqui no 15, ó, para você não ser enganado. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras, os escritos, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uma das formas de você não ser enganado é permanecer na escritura, permanecer na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o que está aqui. Porque quando você vê um vídeo, você vira alguém falando alguma coisa que parece verdade, mas não é verdade, é a Bíblia, é o que está aqui dentro de você que você aprendeu, que vai te ajudar a identificar. A gente precisa conhecer a Bíblia para não ser enganado por espírito de manipulação. Porque um espírito de manipulação, ele pode parecer bom, pode parecer cristão, pode parecer verdade, mas ele sempre vai produzir frutos ruins, produzir morte. Não é
pro seu crescimento com Deus, não é pro seu relacionamento com Deus. É pra obrigar você a agir de uma forma pra você ser enganado e manipulado. E são enganados por pessoas gananciosas, pessoas que elas não querem chegar ao conhecimento da verdade, mas por pessoas que elas querem sempre, que estão com a consciência cauterizada e querem sempre, amantes do dinheiro. Já começa aqui. Amantes do dinheiro. Pessoas que são amantes de si mesma. Amantes do dinheiro. Não seja uma pessoa enganada por quem é amante do dinheiro e amante de si mesma. Exemplos disso na internet. Quando a pessoa, ela quer fazer qualquer coisa pra ela crescer. Pro número dela crescer. Pra ela ter fama e reconhecimento. Ela tá sendo amante dela mesma. Amante do dinheiro, a pessoa quer empurrar qualquer coisa pra você comprar. Ela tá usando você pra ela ganhar dinheiro. Vou te dar vários exemplos agora. Tem muitos vídeos de muitas pessoas hoje que são: Deus quer falar isso com você exatamente agora. Deus mandou te dizer exatamente agora. Você precisa ouvir isso de Deus. Se esse vídeo te encontrou, é porque Deus quer falar isso com você. Gente, não cai nisso. Deus, ele pode usar um jumento para falar com a gente. Eu acredito que sim, que na graça e na misericórdia de Deus ele pode usar. Mas se você já tem a Bíblia, a palavra de Deus para discernir o que ele quer falar com você, não seja enganado por espíritos manipuladores. Não seja enganado por coisas que apelam para sua alma, ao invés de coisas que vão alimentar o teu espírito. A gente vive numa sociedade que as pessoas querem muito ouvir a Deus, mas o problema é que as pessoas elas querem ouvir aquilo que agrada a elas, elas estão com comichão no ouvido. Eu quero ler esse texto aqui para você, 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão sentir coceira nos ouvidos, ou seja, não vai aguentar ouvir a verdade. Elas vão querer seguir os próprios desejos e elas vão ajuntar para si mestres para si mesmas, ou seja, elas vão querer ouvir aquelas pessoas que estão falando o que elas querem ouvir. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão tolerar a sã doutrina, mas elas vão querer ter os ouvidos delas acumulando aquilo que vai ser falado de acordo com os próprios desejos. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu vou explicar pra você algumas coisas que talvez você não saiba como que funciona a internet, como que funciona o YouTube. No YouTube, os vídeos são indicados de acordo com o que você assiste e o algoritmo, ele sempre vai favorecer aqueles vídeos que têm um tempo de retenção maior e o que parece que as pessoas querem assistir. Porque as redes sociais, elas querem manter as pessoas nas redes sociais porque faz dinheiro. Os anunciantes pagam para as redes sociais para pagar o espaço de anúncio. Então, quanto mais tempo conseguir manter você num vídeo, mais anúncios vai ter e melhor vai ser pro YouTube. O YouTube, ele pega 45% de toda a receita de anúncios. Então, por exemplo, vamos supor que um vídeo meu, um vídeo de qualquer outra pessoa, tá pagando, depende do tipo de anúncio, do tipo de vídeo, $2 a cada 1.000 visualizações, $3 a cada 1.000 visualizações. Então, se a pessoa, 1.000 pessoas assistiram aquele vídeo e a pessoa fica até o final, vai aumentar o tempo de retenção, ou seja, tá mantendo você no vídeo, vai colocar mais anúncios. Tem muita gente que tá realmente fazendo só por dinheiro e coloca assim: olha aqui a manipulação escondida. Deus quer falar com você nesse vídeo, mas para você ouvir tudo que Deus sempre falar, você tem que ficar até o final, porque senão você não vai ouvir tudo que Deus sempre falar e você não vai receber a benção toda. Olha a manipulação escondida aí, gente. Por quê? Porque a pessoa tá colocando uma condição para Deus falar com você e você só vai ser abençoado se ficar até o final. Me poupe, tem dó. Porque se Deus quer falar com você e você clicou no vídeo, Deus ele pode usar 1 segundo do vídeo para falar com você. Você não tem que ficar até o final para você ser abençoado. Olha que mentira do inferno, de espírito de manipulação, de bruxaria. Porque a pessoa, vai entregar uma profecia para você pela internet. Gente, toma cuidado com esse tipo de conteúdo, de vídeo. Toma cuidado com pessoas que estão com espírito de manipulação, querendo manipular você, falando Deus tá falando. Isso é o diabo que fala. Aí muita gente que realmente, tem pessoas que realmente querem ouvir Deus e estão desesperadas, e as pessoas estão desesperadas por ouvir Deus e clicam em tudo. Mas você não pode deixar todo tipo de lixo entrar no seu ouvido e no seu coração, porque senão vai trazer confusão. Manipulação em nome de Deus traz confusão, traz engano. São o que a gente leu aqui no começo em Timóteo, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que as pessoas vão ficar seguindo ensinos de espíritos enganadores. E tem muita gente, tá? Tem muita gente que ouve, porque o que quer ouvir? Vou dar um exemplo. Uma amiga minha tava me mostrando um vídeo que um cara fez, o seu marido está chegando. Esse vídeo é pra você e é um sinal de que seu marido está chegando. Eu ainda olhei pra cara dela e falei, mano, me poupe, não quero ouvir isso não. Aí ela deixou tocando e eu fiquei ouvindo enquanto eu tava fazendo as minhas coisas, ela tocando o vídeo. E no meio do vídeo ele falou assim, irmã, você tem que ver esse vídeo inteiro, porque senão você não vai receber a bênção completa. Eu parei o vídeo e falei pra ela,
Olha o que esse cara tá falando. Gente, o fato de você ver um vídeo inteiro vai impedir Deus de trazer uma bênção pra você? É manipulação. Quem não conhece como funciona a internet e rede social, acha que é verdade. Gente, quanto mais tempo a pessoa ficar no vídeo, mais anúncio vai colocar. Vou dar um exemplo pra vocês. O YouTube é uma empresa, ele quer dinheiro, ele não tá nem aí. Então, tem muita gente no YouTube fazendo bruxaria, fazendo macumba, pra ganhar dinheiro. Tem gente fazendo esoterismo o tempo inteiro. A gente que é cristão, que é luz, a gente tem que estar na internet, tem que estar no YouTube. Porque se o diabo tá lá, a gente não pode deixar o diabo lá, a gente tem que tomar aquele lugar para Cristo. Então a gente tem que soltar vídeos sim, mas vídeos sãs da doutrina, baseado na Bíblia. E não vídeo baseado no achismo, baseado em doutrina de demônio que a pessoa acha que quer retenção. E todo mundo que tá fazendo vídeo e quer fazer vídeo porque a pessoa quer crescer pro ego dela, tá sendo uma pessoa que tá manipulando, tá sendo usado pelo diabo, não por Deus. Porque, gente, o amor é paciente e o amor não busca os próprios interesses. Então, se você tem Cristo como o Senhor da sua vida, você morreu para si e você vive com Cristo, você vai fazer o que Cristo quer. E Cristo, ele quer expandir o reino dele. Não é sobre o nosso ego, não é sobre os números, não é sobre o que eu quero, é o que o Cristo quer. Várias vezes na minha vida, Jesus ele me falou, Giovana, eu preciso tratar coisas no seu coração. E pra mim o seu coração é mais importante do que o que você tá fazendo, do que números. Então, calma, vou dar uma segurada. E eu, sim, Senhor, abaixo minha cabeça pro Senhor, Deus, eis-me aqui pra cumprir a tua vontade. O que o Senhor quer? Quero tratar coisas aqui. Quando vier isso, preciso tratar isso pra depois acontecer isso. Agora, se a pessoa não tem intimidade com Deus, ela só quer desempenho, performance. E a gente vem conversado muito aqui os últimos vídeos no canal sobre para com isso de aceitar espírito de fazer na força do braço, de performance, de achar que o sucesso com Deus é números. Sucesso com Deus é obediência. É mais importante a obediência do que o que você faz. Obedecer os tempos e épocas e estações e discernir. Tem muito vídeo no canal para te ajudar a discernir. Discernir o que Deus quer de você no momento. E não ficar, eu tenho que performar. Então, se Deus quer tratar algo no seu coração, é mais importante você se submeter e aprofundar no seu relacionamento com Cristo do que você ter aparência e performar para os outros. De que adianta? Adianta nada, a gente não vai levar nada. Cuidado, e se você tá fazendo vídeo pra manipular outras pessoas, cuidado, porque a sua consciência, se você tá dando abertura pro diabo, vai ficar cada vez mais cauterizada e cada vez mais cega e cada vez mais indo pro fundo do poço. Porque um abismo chama outro abismo, gente. Eu quero ler com vocês Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E quando a gente vive em Cristo, a gente se preocupa em fazer as coisas de Deus primeiro, de Cristo. A gente não busca os próprios interesses, a gente não busca acima de Cristo, a gente não busca manipular outras pessoas para fazer aquilo que a gente quer. Você se humilha, porque Cristo se humilhou e se esvaziou de si mesmo. E quando você é cristão de verdade, você busca primeiro o interesse de Cristo, não o seu. Não é que Jesus não quer te abençoar e que você prospere e que você viva bem. Gente, Deus ele tem bênçãos e abundância, vida e abundância pra gente. Mas ele não quer que você coloque acima do reino de Deus a sua vontade de ficar rico a qualquer custo, e extorquir as pessoas, e ter um monte de seguidor e número, e ter um monte de visualização pra quê? Pra empurrar um monte de coisa pras pessoas? Vou dar um exemplo. As pessoas pensam assim, né? Vou criar internet e vou vender pra eu empurrar um monte de coisa nas pessoas, pra eu fazer dinheiro, pra eu crescer e fazer meu nome. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você tá construindo, queimando palha. Na hora que você chegar diante de Cristo, ele vai julgar você. E as pessoas, elas esquecem que Jesus é quem vai julgar a gente. E a gente vai sentar diante do trono dele e vai ser julgado. Não seja enganado por espírito de manipulação. E não seja uma pessoa que manipula os outros. Não manipule os outros. Não obrigue as pessoas inconscientemente usando gatilhos mentais para fazer as pessoas fazerem o que você quer. Isso é manipulação. Quem estuda marketing digital sabe do que eu tô falando, de gatilhos mentais, de... As pessoas mentem para manipular os outros para elas comprarem as coisas. Então elas falam assim, só tem 50 vagas, só tem 10 vagas. Sendo que na verdade eles têm 1000 vagas abertas e eles estão fazendo isso para usar um fato de que as coisas estão acabando. Se você não pegar logo, você vai ficar de fora para manipular. É mentira. Se você quer falar realmente a verdade, fale a verdade. Gente, só tem 100 vagas e é verdade, não é mentira. E só vai ter 100 vagas. Deu a 100? Acabou. Só que as pessoas usam muita manipulação o tempo inteiro. Gente, não seja manipulado.
Eu quero falar com você agora como que você vai identificar. Em 1 João 4:1 fala: Amados, não creiam em todo o Espírito, mas provai os Espíritos para ver se eles são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Agora eu vou falar de um viés profético, profecia. Gente, profecia é você falar o que tá no coração de Deus pra pessoa, pra edificar, construir, consolar, exortar. Profecia nunca é pra manipular. Mas infelizmente muitas pessoas usam o profético pra manipular. Então todas as vezes que alguém vai falar uma profecia pra você, tentando falar Deus te falou, e o fruto daquela profecia traz morte, traz peso, traz manipulação, traz condenação, isso não vem de Deus. E as pessoas acham que uma falsa profecia, ela é falsa porque ela não se cumpre. Isso não é verdade. Porque a pessoa, ela pode estar sendo usada por um espírito de adivinhação, um espírito de manipulação, e a profecia completamente se cumprir. Ela pode estar falando uma coisa que, nossa, é uma coisa que você falou no seu quarto, já é uma profecia. Não. Existem demônios rondando todo lugar. E o diabo quer tentar rondar pra saber. Então, a gente precisa fazer igual os bereanos e conferir tudo com a palavra de Deus. Você precisa aprender a julgar as profecias. Novamente, não é julgar pessoas, porque a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra demônios. Eu estou nesse vídeo aqui atacando demônios, atacando espíritos malignos que querem usar as pessoas e estão se unindo à intenção errada do coração das pessoas para manipular as outras. Não estou citando o nome de ninguém e, por favor, não fiquem citando o nome de ninguém. Isso aqui é para abrir os olhos de vocês. Todo espírito maligno que não está buscando o interesse de Cristo, lembra, você está em Cristo. Se não está buscando o interesse de Cristo, fica longe. Fica longe, está buscando os próprios interesses. O amor não busca os próprios interesses. Deus é amor. E Deus não busca os próprios interesses, porque Ele te ama tanto que Ele veio e morreu por você. Então, toma cuidado. Dando exemplos na minha vida, gente. Quantas vezes o diabo ele tenta trazer oportunidades para não fazer por Cristo, mas fazer pelo mundo. Eu vou dar um exemplo. No YouTube, se você não sabe, a gente tem um exemplo, a gente pode escolher os tipos de anúncios que passam no canal. Quantas vezes já me propuseram e tentaram fazer assim, aceita anúncios de bebidas alcoólicas, de drogas, de cigarros, aceita anúncios de coisas ilícitas de cassino, aceita anúncios no seu canal, porque vai te dar mais dinheiro, esses anúncios pagam mais. E eu simplesmente falei, não, eu não quero isso no meu canal, enquanto eu tiver o poder de escolher, porque eu acredito que infelizmente vai chegar um tempo que o YouTube não vai deixar a gente escolher nada, porque já é maligno, né, então... Mas enquanto você puder escolher, eu falei, não quero. E eles tentaram me convencer. Ah, mas ninguém vai associar isso ao seu conteúdo religioso. Eles vão associar ao YouTube, à plataforma, não tem problema. E eu simplesmente falei assim, tá, mas eu não estou no YouTube porque eu quero mais dinheiro de anúncio. Eu tô aqui porque eu quero ouvir de Deus, serva boa e fiel, quando eu morrer, estiver diante de Deus, e Ele estiver olhando tudo que eu fiz, a intenção do meu coração, e estiver jogando luz porque não vai ter nada escondido, você acha que eu vou querer que Deus olhe pra mim, Jesus olha pra mim e fala, nossa, Giovana, você amou mais o dinheiro do que a mim, você não confiou em mim, você não quis me honrar? Muita gente pensa assim, ai, nossa, você tem que fazer pra conseguir o máximo possível de visualizações e o máximo possível de números. Pra quê? Pra quê? O que tá no seu coração? Eu quero fazer pra entrar em parceria, colaborar com o evangelho e com o reino, e avançar e crescer para chegar em mais pessoas e mais vidas, mas não para fazer as pessoas virem para seguir para alimentar ego. Gente, começa a observar pelos frutos. Jesus falou que você vai conhecer pelos frutos. Você conhece uma árvore pelos frutos. Você conhece um falso profeta pelos frutos na vida dele. Pelos frutos dessa pessoa, pelas palavras, pelo que essa pessoa vive, pelo que ela ensina. A boca fala do que o coração tá cheio. Toma cuidado para você não ser manipulado. Observa a vida da pessoa. Gente, vamos lá. A pessoa tá falando de Deus. Tá, mas você quer ver uma motivação no coração de alguém? Se você morreu em Cristo, você quer Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Vou fazer uma pergunta pra você. Como que você reagiria se Jesus falasse pra você abrir mão de uma coisa que te dá dinheiro? Você ia ficar chocado? Não, não é Deus, peraí, é o diabo, Deus não quer. Gente... O reino de Deus não é comida nem bebida, é algo muito maior. E Deus, ele não é idiota, ele tem o melhor. Então, se ele pediu pra você abrir mão de uma coisa, é porque ele quer tratar uma coisa no seu coração pra ele te dar algo muito melhor. Vou dar um exemplo pra vocês da minha vida. Eu tinha um trabalho. Eu ganhava muito bem. Mas na hora que o Espírito Santo me falou no meu coração, exonera e vai fazer faculdade, eu não fiquei. Ai, Deus, dinheiro, dinheiro, eu tenho então que entrar no YouTube
e começar a vender um monte de e-book, curso para extorquir as pessoas para fazer dinheiro? Isso é não conhecer Deus. Quando você realmente conhece Deus e você tem Ele como a sua fonte, você descansa nele. Eu falei, Senhor, eu tinha aquele trabalho, não tenho mais. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Eu vou arrumar o trabalho que o Senhor mandar. Eu não tô aqui para extorquir ninguém. Porque Paulo mesmo falava que ele fazia as coisas não para extorquir as pessoas. A gente que é ministro, a gente tem sim direito a participar da bênção do salário. Mas ele não quis ser pesado para ninguém. Então, eu aprendi há muito tempo atrás que Deus é minha fonte. E se eu fizer o que ele me falar e entrar em parceria com o que ele me falar, eu não tenho que ficar tentando na força do meu braço manipular e extorquir ninguém. E, gente, quem quer manipular e extorquir é porque não conhece Deus. Não conhece Deus. Não sabe que Deus é o dono do ouro e da prata e Deus pode fazer aparecer dinheiro na sua frente. Eu tenho muitas histórias com Deus de coisas sobrenaturais que Deus fez na minha vida, mas porque eu conheço Deus. Eu estava em 2022, tem bastante tempo isso já, a gente estava numa escola de avivamento. E tem um dia lá que a gente tinha que era o dia de você dar alguma coisa pra alguém, você começar a ofertar e dar de graça pra alguém e abençoar. Aí eu tava na fila e eu pensei, Deus, o que eu vou dar? O que o Senhor quer que eu dê? E na hora me veio um pensamento assim, meio do meu coração. Ai, Jesus, eu sempre dou tudo pra todo mundo e eu não ganho nunca nenhum bombom. Na minha mente eu pensei, não abri a boca, eu só pensei. Falei, mas tá tudo bem, Deus. Porque o Senhor sempre me abençoou, eu tenho um bom salário, o Senhor vai me dar e eu não sou uma mão de vaca mesquinha, eu vou abençoar. E não tem problema se eu não ganhar nada, porque o Senhor vai me dar no céu. Pensei isso. E eu tava na fila, aí eu fui comprar um sorvete, aí eu olhei um monte de sonho de valsa e pensei e falei assim, deixa. E aí eu fui, dei pras pessoas, a gente dei dinheiro, ofertei, beleza. No outro dia, eu tava sentada conversando com uma amiga, aconselhando ela no Senhor, ajudando ela, ouvindo ela, e a gente tava meio isolado, assim, num canto, numa árvore, perto do mato. Bem longe, não tinha ninguém, só tinha eu e ela. E enquanto eu conversava com ela, eu tava com uma blusa rosa, exatamente com a blusa rosa, igual essa aqui. E eu tava com uma blusa rosa, e a gente tava só eu e ela, e de repente, ela olhou pra baixo, e apareceu um sonho de valsa do meu lado. Gente, apareceu um bombom do nada. Do nada. Do nada, não tinha. Quando eu e ela, a gente foi sentar naquele lugar, não tinha nada. A gente sentou, a gente ficou um tempão conversando. De repente, ela olhou e falou, Giovana, ela fala, amiga, tem um bombom do seu lado. Na hora que eu olhei, era exatamente o que eu tinha falado com Deus na fila. Eu falei, Senhor, eu faço tantas coisas pelas pessoas e dou tanto, e eu não ganho nenhum bombom. Pensei nisso na minha mente. E no outro dia, apareceu um bombom do meu lado. Esse dia, eu olhei aquele bombom e eu falei, Deus, por que o Senhor colocou um bombom do meu lado? O bombom rosa, sonho de valsa rosa, da cor da minha roupa. Ao invés de surtar, meu Deus, apareceu sobrenaturalmente um bombom do meu lado. Eu falei, Deus, por que o Senhor fez aparecer um sonho de valsa rosa do meu lado? E Deus me falou claramente, quem te dá sou eu. A sua fonte sou eu. A sua esperança não é as pessoas, sou eu. Mantenha a sua esperança em mim, os seus olhos em mim, porque quem dá pra você sou eu. Desde então, o Senhor tem me ensinado a sentar e olhar pra Ele e a depender dele. E não, ai Deus, como é que eu vou convencer as pessoas de fazer pra mim? Como é que eu vou convencer as pessoas de me dar? Como é que eu vou convencer as pessoas de comprar? Gente, você não precisa convencer ninguém. Você precisa convencer a você mesmo de que Deus vai fazer por você. E não querer manipular alguém. Muitas pessoas querem seduzir os outros e manipular porque elas não acreditam que Deus quer dar. Sendo que a Bíblia fala que a esposa, o casamento é uma bênção que vem de Deus. Então se você fica pensando, Deus não quer me dar um marido, Deus não quer me dar uma esposa, Deus não quer deixar eu casar, eu tenho que fazer na força do meu braço, eu tenho que manipular o sentimento daquela pessoa por mim. Você não conhece Deus. E você tá agindo em parceria com o diabo. Eu vou te dar outro exemplo. Essa história aconteceu recente, foi legal. Eu tenho uma amiga que trabalha no Subway. E nessa loja que ela trabalha, ela pode comer e ela pode pegar um sanduíche, se ela conversar com a gerente e pedir, ela deixa a gerente, deixa ela comer lá e pegar um sanduíche pra casa. E nesses dias ela virou pra mim e falou assim, você gosta de Subway? Aí eu, gosto. E ela, eu vou te dar um sanduíche do Subway. Falei pra ela, beleza, depois você traz pra mim na faculdade. Aí eu falei pra ela no outro dia, falei, eu vou pra faculdade de manhã, leva meu sanduíche do Subway que eu quero meu sanduíche. Aí ela falou, beleza, eu vou levar. Aí depois a gente teve algumas aulas e ela pegou, abriu a mochila dela e tirou um pacote do Subway que não era um sanduíche. Ela tirou, acho que uma salada. Eu olhei aquilo e na hora que ela foi me entregar, o Espírito Santo falou dentro de mim, não aceita. E eu na hora recusei, falei, não quero, pega, põe aí, não sei o que é isso, não quero não, não quero. E ela, não, eu trouxe pra você, eu prometi que eu ia te dar.
E eu falei pra ela, mas eu não quero, eu tenho comida na minha casa, eu fui no mercado ontem, eu tenho comida em casa, eu vou comer em casa, não quero, muito obrigada. E eu simplesmente recusei de toda forma e falei, não quero, quem vai comer isso aí é você. Parece arrogante? Não. Porque você não sabe a verdade, eu vou te explicar. Gente, essa amiga, ela não tinha dinheiro pra comprar comida. Ela ficou um tempo sem comprar comida, porque ela não tinha dinheiro pra ir no mercado. Só podia conversar com ela depois da aula, eu virei pra ela e falei assim, por que você tá com uma salada na sua mochila? O que é isso? Aí ela foi me contar a história. Ela tinha me prometido que ela ia me dar um sanduíche. Aí na hora que ela tava fechando a loja, ela ia fazer um sanduíche pra mim, só que a gerente não tava lá pra ela pedir. E aí, na hora que ela ia fazer o sanduíche, o Espírito Santo falou pra ela assim: "Não é pra você fazer um sanduíche sem você pedir, porque senão é roubar. E não é pra você roubar". E ela falou: "Deus, mas eu falei pra Giovana que eu ia levar pra ela". Aí o Espírito Santo falou pra ela: "A Giovana me conhece e ela não vai querer. Ela não vai aceitar". Na hora que ela tava me contando, eu achei interessante algumas coisas, né? Uma, ela queria cumprir a palavra dela pra mim a ponto de me dar o almoço dela. E duas, era um teste. Porque ela falou assim, o Espírito Santo falou pra ela, na hora que ela falou, Deus, eu falei que eu ia dar pra Giovana o negócio do Subway. O Espírito Santo falou pra ela me conhece, não se preocupe, ela não vai ficar ofendida, ela não vai aceitar. O Espírito Santo já tinha falado pra ela a reação que eu ia ter, sendo que nem eu sabia a reação que eu ia ter. Mas é uma escolha, gente. E depois que ela me falou aquilo, eu fiquei, nossa, Espírito Santo, obrigada, que lindo o Senhor falar pra ela como é que eu ia reagir, mas ela me conhece. Quando você conhece Deus, e você é amigo de Deus, e você é realmente amiga de Deus, Deus, ele confia em você. Ele vai confiar essas coisas assim em você. Ele vai até falar pro outro, não preocupa não, ela é minha amiga, ela me conhece. Ela não vai ficar ofendida. Relaxa, ela não vai te extorquir, ela não vai tentar explorar você. Ela é minha amiga. E Deus, ele sempre vai mostrar pra gente, pra testar, pra mostrar o que tá no nosso coração. Ele não vai te testar porque ele quer mal, ele quer fazer você sofrer. Deus, ele vai te testar pra você mesmo ver o que tava dentro de você. E quando Deus foi fazer esse teste, o Espírito Santo pegou e falou assim: viu, você é minha amiga. Era isso que tava em você, eu tô te mostrando o que tá em você. Não aceita um relacionamento com Deus terceirizado, que você só vai ouvir Deus se outra pessoa te falar, Deus disse. Não é isso. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar com você. E ele não quer que você seja manipulado. Ele não quer que você seja manipulado por espíritos de manipulação de outras pessoas, pelo diabo. Deus não quer que você caia em doutrinas de demônios. Deus não quer que você fique extorquindo as pessoas para proveito próprio. Não quer que você engane as pessoas para você tirar vantagem. Isso de querer sempre tirar vantagem sobre os outros é demoníaco. Querer levar vantagem. Paulo mesmo fala na palavra de Deus: por que vocês não sofrem o dano e a perda? Sabe? Deus, ele não é mesquinho, não é assim. Nos últimos dias, vão ter pessoas que simplesmente vão falar tudo que você quer ouvir. E você decide se você vai ficar ouvindo isso ou não. Ao invés de realmente ouvir Deus. E ler a Bíblia. Como que você vai ouvir Deus? Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Acha que todos os meus vídeos eu falo pra você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a Bíblia, você não vai ser enganado. Tem muita gente que usa um pedaço da verdade pra enganar. Mas se você realmente se aplicar a ler a Bíblia, você não vai ser enganado por demônio, você não vai ser enganado por espírito de manipulação. Então, vamos lá. Como não ser enganado por espírito de manipulação? 1. Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Estude a Bíblia. Passe tempo lendo a Bíblia. Gaste tempo lendo a Bíblia. 2. Relacionamento com o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você gastar tempo em relacionamento com o Espírito Santo, o texto que eu quero ler eu achei aqui, ó, 2 Timóteo 1,14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, ou seja, você está nesse depósito, está retendo a sã doutrina, proteja ele, guarde essa doutrina, guarde o que foi depositado em você por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, como que você não vai ser enganado por espírito de manipulação? Se enchendo da Bíblia, depositando a Bíblia dentro de você, que é o que está em 2 Timóteo 1,13, você vai guardar isso aqui dentro de você. E por meio do Espírito Santo, você vai proteger isso aqui que está dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele vai testificar com você o que é falso. Ele vai testificar com você o que é doutrina de demônio, o que é manipulação, porque não tá aqui na Bíblia. E, gente, tem tanta heresia, estudando teologia, tem tanta heresia que eu vejo que é baseado na Bíblia, mas começa a deturpar. Mas se você se apega ao que tá aqui, você não vai ser enganado.
Porque o Espírito Santo, ele vai testificar com o seu espírito. Isso aí não é um princípio de Deus, não tá na palavra de Deus. Então, de verdade, se você se propuser a todo dia ler a Bíblia, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, sentar e ler a Bíblia, ler em voz alta. Ai, não entendo. Lê todos os dias por 1 ano que você vai entender. Te garanto. Se você se propuser de verdade a ler, você vai entender. Mas se você ler e guardar isso em você, você não vai ser enganado. Só que as pessoas não querem o que tá aqui. E querem ficar ouvindo profetas terceirizados de Deus tá mandando te falar. Esse vídeo chegou até você, então é uma confirmação. Ai, se esse vídeo chegou até você, é um sinal de Deus. Que tanto de engano. Por quê? Porque é o que a pessoa quer ouvir. Entende? Gente, se você quer que Deus fale com você, senta todo dia e para, Senhor, fala comigo. E você começa a estudar a Bíblia e ouvir doutrinas sãs. Eu fiz um vídeo. Foi o único vídeo que eu fiz. Deus quer falar com você? E sabe o que eu falei no vídeo? Leia a sua Bíblia, porque Deus quer falar com você. Você não precisa disso. Você não precisa disso. E se você é o tipo de pessoa que tá sempre atrás disso, gente, tá na hora de amadurecer na fé, sai do leite. Você não precisa disso. Deus quer falar com você, leia a sua Bíblia. Você não precisa de sinal, Jesus já morreu, leia a sua Bíblia. Você vive em Cristo, leia a sua Bíblia. Outra coisa que vai te ajudar muito a você não ser enganado e manipulado é disciplina espiritual. Jejum, oração, louvor, adoração, leitura da Bíblia. Disciplina espiritual. Vai aguçar os seus sentidos espirituais. A maioria dessas coisas de manipulação, nós estamos apelando para a alma. E a gente tem que salvar a nossa alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Seu espírito nasceu de novo, então lê a Bíblia. E a sua alma ela tem que estar submetida ao seu espírito, a Cristo. Cristo em você, no seu espírito, o que Deus fala na palavra de Deus. Não é pra, eu senti um arrepio, eu chorei, me emocionei, então é Deus. Não, gente. É o que o Espírito Santo fala. Não é o que a sua alma fala que é a verdade. E sim, Deus pode falar com você por meio da sua alma, por meio do seu corpo. Mas, às vezes, a sua alma te engana. Então, leia a sua Bíblia, pra você não ser enganado. E outra coisa, pra você não ser enganado e manipulado, isso aqui eu aprendi, é esperar. Porque como a gente leu aqui no versículo, pessoas que querem sempre estar precipitadas e forçar você a agir. Isso aqui é uma regra que eu tenho pra minha vida. Eu não tomo uma decisão precipitada. Porque eu aprendi a esperar pelo Senhor. E a gente espera pelo Senhor e não vai ser envergonhado. Então, todas as vezes que alguém chega pra mim com uma questão de Giovana, você tem que fazer agora, é tudo ou nada, pra mim já tá decidido, não é pra mim. Já decido, não é pra mim. Porque se não der pra eu orar antes, não é pra mim. Não é pra mim. Deus, ele não é assim, que quer te forçar a fazer agora, que não tem mais jeito. Ele é o Deus que pode criar toda e qualquer coisa em qualquer momento. Então, Deus, ele não é assim, ele não age nessa questão de precipitação. Peca quem é apressado. Então, se está nisso de tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, então não tem que ser pra mim. Gente, e eu aplico isso pra tudo. Eu não tomo nenhuma decisão sem esperar um pouco, sem orar. A minha amiga, ela queria comprar um monte de coisa no Facebook Marketplace. E ela super apressada. Tem que ser agora, tem que ser agora. E ela virou pra mim, o que você acha? Falei pra ela, eu acho que você devia esperar uns 2 dias. E orar. E ela, mas é só uma cadeira. Eu falei pra ela, espera. Se for pra ser essa cadeira, vai ser nossa. Senão, não. E ela, mas se a gente perdeu? Eu falei, porque não era pra ser. Espera um pouco. Aí as mesmas cadeiras abaixaram muito. E a gente tava conversando. Aí ela falou assim, olha, voltou aquela cadeira. E eu falei, então. E ela, o que você acha? Eu falei assim, vamos mandar mensagem? A gente mandou mensagem, a pessoa foi educada, respondeu, a gente esperou, orou. E acabou que a gente comprou as cadeiras. E eu aplico isso pra tudo. Espera. Espera. Pra eu vir pros Estados Unidos, o Espírito Santo foi muito rápido, assim, 4, 5 meses, mas todo dia eu sentava e esperava. Deus, é pra fazer? Deus, é assim? Senhor, é assado? Por quê? Porque eu não sou a dona da minha própria vida. Eu não sou o meu Deus, eu não sou o meu Senhor. A minha esperança não tá em mim. Onde está a sua esperança? Na sua capacidade de conseguir fazer as coisas? A minha não tá nem em mim, a minha tá em Jesus. A minha esperança não tá no tanto que eu sou uma boa youtuber. A minha esperança tá em Jesus. Então, se Jesus falar assim, filha, chega disso aí, vamos fazer outra coisa? Senhor, vamos, porque quem manda em mim é o Senhor. Entende? A minha esperança não tá na minha capacidade, tá nele. Então, espera. Pra você não ser enganado, não ser manipulado, espera. Espera. Gente, Deus, ele sabe, ele é o Senhor da sua vida. E se você quer ver se o seu coração tá bem diante de Deus, começa a observar como que você reage quando Deus te fala espera.
Quando Deus te fala, não, ainda não, agora não. Você fica todo revoltado, Deus não me ama, Deus não quer me dar. É porque você tá acreditando um monte de mentira do diabo, um monte de fortaleza mental, que não é a Bíblia, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus não nega bem nenhum pra você. Ele não negou nem o próprio filho, ele te deu tudo, vai te dar tudo de graça com Jesus. Sabe? Precisa dar uma filtrada nas mentiras do diabo aí que tá na cabeça. Quem é o Senhor da sua vida? Como que você reage quando Deus te fala não? Quando Deus te fala para? Quando Deus te fala espera? Quando Deus te fala, vou dar uma segurada nesse crescimento aí, você vai reagir como? Se a sua identidade está atrelada ao que você faz, você surta. E Deus, ele não tá retendo, ele tá preparando. Só que é nesse relacionamento de ler a Bíblia, sentar todo dia. Gente, eu fico todo dia aqui com a minha Bíblia, horas. Você não tem que ficar horas, fica menos 30 minutos com a sua Bíblia, lê a Bíblia. Você vai ter cada vez mais e mais vontade de ler. E você vai ser cada vez menos enganado pelo diabo. Eu quero ler mais um texto aqui para encerrar esse vídeo e orar. Mas antes eu quero ler com você Tito, 2 textos em Tito. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Novamente, se apegue à Bíblia. Pois há muitos insubordinados, pessoas que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, pessoas que estão pregando um tipo de regra que você tem que seguir. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. As pessoas fazem manipulação, ensinam, começam ministérios e mentiras por ganância, porque elas querem dinheiro. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quantas vezes eu li pra você que a mente e a consciência dessas pessoas estão corrompidas? Pra elas não é errado o que elas estão fazendo. Mas é você que tem que decidir se você vai comer e engolir o que elas estão falando ou não. As pessoas que estão com a mente corrompida vão continuar fazendo coisa corrompida. Você que escolhe se você vai consumir ou não. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos, pelos seus frutos, suas atitudes, eles negam a Deus. São detestáveis, desobedientes e são desqualificados para qualquer obra. Agora a gente vai ler Tito 2, a gente vai continuar em Tito, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. Gente, esse vídeo é para te exortar. Exortar é abrir seus olhos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Tenha linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, o diabo, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito, que o diabo não tenha nada para falar contra você. A gente tem que ser criterioso pra gente não manipular os outros, porque a tentação do diabo vai vir todas as vezes pra você manipular alguém, fazer essa pessoa agir do seu jeito. Até em casamento, você manipular o seu marido e ficar colocando, se você não fizer isso, você não me ama. Se você me ama, você faz isso. Gente, isso é manipulação. Isso é manipulação. O amor não busca os próprios interesses, o amor quer o que é melhor pro outro, o amor não se manipula, não vangloria. O amor pensa primeiro no outro. Então, se você tá pensando mais em você e querendo que a pessoa se manipular a pessoa pra fazer o que você quer, cuidado com a intenção do seu coração, porque isso é uma porta pro diabo enorme. Isso é a atitude de espírito demoníaco. Você tem que olhar por que você tá com tanto orgulho no seu coração, se colocando em primeiro ao invés de se esvaziar e buscar primeiro o reino e a vontade de Deus. E não buscar os próprios interesses, mas buscar o interesse dos outros acima dos seus. Isso é o evangelho, gente. Isso é o verdadeiro cristianismo. As pessoas esquecem essas passagens na Bíblia e colocam só a passagem de Deus quer te enriquecer. Eu concordo. Deus quer te enriquecer. Mas você tá disposto, na hora que Deus te enriquecer, a começar a usar esse dinheiro para abençoar outras pessoas e dar pros outros? Tudo bem no seu coração? Na hora que Deus falar assim, filho, eu te coloquei que você tá ganhando muito dinheiro, mas larga tudo, vamos para outro lugar? Tá tudo bem? Ou você vai surtar, não, Deus, imagina. Deus me trouxe esse dinheiro, eu não vou. Quando Deus me falou pra largar meu salário, eu larguei, tá lá. Nem tem, nem tá lá, deixei pra trás. E uma coisa que Deus tem me ensinado é esperar. Gente, até uma profecia que vem de Deus, algo que é de Deus, fora do tempo de Deus, não tá certo. Então, mesmo que se Deus te falou uma coisa, te falou uma profecia, Deus te fala um direcionamento, e você tenta fazer acontecer com a força do seu braço, aquilo não tá vindo de Deus, tá vindo de você. Ah, mas Deus me falou. Deus falou, mas Deus tem um tempo para cumprir. Então, quando Deus me fala uma profecia, uma palavra para alguém, tem a hora certa de entregar. Se você tá entregando uma profecia fora
hora certa, não tá na hora que deveria e não vai cumprir o propósito que deveria, não vai ter o impacto que deveria. Deus, ele sabe tempos e épocas. Então, se você tem um coração realmente submisso, gente, acho que essa é a palavra. Para você não cair em manipulação, é ter submissão a Deus. Se você tem um coração realmente submisso a Deus, que quer fazer as coisas do jeito de Deus, do tempo de Deus, você não fica, eu tenho que fazer isso agora, do meu jeito, fazer acontecer na força do meu braço para eu ter lucro, para eu ter isso, aquilo. Você espera. Por quê? Porque você sabe em quem você confia, quem você segue, que Deus é fiel. E você não fica nessa... A gente leu aqui no versículo. Não fica nessa precipitação. Você confia e espera pelo tempo de Deus, que Ele sabe o que Ele tá fazendo, Ele sabe o que Ele tá fazendo em você. Eu não quero que você seja uma pessoa que seja manipulada pelas outras, eu não quero que você manipule outras pessoas. Cuidado com o ataque do espírito de manipulação, porque o diabo vai usar manipulação. E o diabo vai usar Deus falou, o diabo vai usar Deus disse. É a vontade de Deus para sobrecarregar você. Um dos ataques do diabo para destruir muita gente é sobrecarregar as pessoas de coisas para fazer, falando que foi Deus que falou para fazer. Sobrecarregar as pessoas de palavras e profecias. Deus teve que fazer uma grande limpeza na minha vida, porque eu não sabia dessas coisas, eu aprendi, por isso que eu tô falando pra você. E uma vez o Espírito Santo me falou, tem muita coisa na sua vida que você aceitou como se foi eu que falei, mas foi o diabo que falou. Por isso que você se sente tão sobrecarregada, tão pesada, tão controlada, tão presa. E eu tive que fazer muito jejum, muita oração pra libertar, pra identificar mentiras com verdades e sentar muito e ler muita Bíblia. Mas hoje eu não aceito mais. Hoje eu aceito o que o Senhor falou e quando alguém me dá uma palavra, eu julgo com o Espírito Santo. Eu oro, eu não aceito na hora, porque a gente tem que julgar e ser criterioso. E o nosso crivo, o nosso peneiro, o nosso julgamento é a Bíblia. Se você realmente, Senhor, não quero mais ser enganado, quero passar tempo com o Senhor, com a tua palavra, começa a tirar da minha vida toda a manipulação que eu fui manipulado. Tira. Perdão por manipular as pessoas. Boa notícia, você pode ser perdoado, tá? Se você tem manipulado as pessoas, se arrepende. Começa a sondar o seu coração. Pra quê? Pra quê? Pra ganância? Igual todos os motivos que a gente leu, as pessoas que têm amor ao dinheiro e ganância. Gente, é muito diferente você construir uma coisa com Deus que vai durar do que você fazer um monte de coisa só porque você acha que vai ser a melhor forma de extorquir os outros. É muito diferente. Por exemplo, você tá fazendo uma coisa com Deus que realmente vai ajudar alguém, tá escrevendo um livro que realmente vai ajudar as pessoas, ou aprendendo algo que realmente vai ajudar e você vai fazer, você vai vender aquele livro, aquele curso, porque você realmente tá abençoando. Amém, isso vai durar, vai ser um legado. Aí agora, não, quero um monte de seguidores pra começar a vender um monte de PDF, pra empurrar as pessoas com um monte de coisa do chat GPT pra ganhar dinheiro. Sabe, pra quê? Essa não é a recompensa que você vai ter no céu. Então, vamos orar. Senhor, que esse vídeo seja para abrir os olhos de muitas pessoas, que esse vídeo faça sentido, Deus, para essas pessoas. Deus, eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, não deixe a gente ser enganado por espíritos enganadores. E Deus, se tem coisas no nosso coração, Pai, que tá dando legalidade pra gente ser enganado, porque tem desejos no coração das pessoas, Pai, eu peço que o Senhor corrija, conserte, alinhe. Que esse vídeo seja recebido, Deus, como um alívio, como uma abertura de olhos, como uma exortação, não como uma condenação. Eu repreendo em nome de Jesus toda mentira do diabo que quer trazer condenação e peso pra você e quer trazer atrapalho pra sua vida. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos de cada pessoa que tá ouvindo esse vídeo, Deus, homem, mulher. Tem até crianças que me assistem. Abençoa, Pai. Não deixe essas crianças serem enganadas. E abre os olhos, Pai, pra gente poder identificar onde que a gente foi manipulado, onde que a gente manipula. Ajuda a gente, Deus, a gente vigiar, porque a gente precisa vigiar. Quem tá em pé, cuidado que não caia. Pra gente vigiar todo o tempo todo na nossa vida, Deus. Pra gente não dar legalidade pro diabo, pra gente não manipular as pessoas, Deus. Ajuda a gente a morrer cada vez mais para essas coisas desse mundo e viver com Cristo. Dá sabedoria pra gente agir e reagir nas nossas conversas. Senhor, abre os ouvidos de cada pessoa pra gente ouvir o Senhor. Porque o Senhor quer falar o tempo inteiro e as pessoas estão desesperadas pelo Senhor, elas querem te ouvir. Tem pessoas que estão com o coração honesto querendo te ouvir, Deus, mas elas estão sendo enganadas pelo diabo. Eu peço, Senhor, não deixe essas pessoas serem enganadas. Não deixa, Senhor, ajuda a gente a respeitar a Tua palavra, a sentar e ouvir a Tua palavra, Deus, e ler a Bíblia e ouvir o Senhor, porque o Senhor está convidando para um relacionamento pessoal. O Senhor está convidando para um relacionamento pessoal. Deus, não deixa mais a gente ser igual essas pessoas que estão
querendo ouvir só aquelas coisas que agradam. Não deixa a gente ser enganado por mentira, porque o coração quer mentira. Mas, Senhor, purifica o nosso coração com a Tua palavra é a verdade. Abre os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, Deus. Não deixa a gente cair nem uma mentira do diabo que fica questionando a Tua verdade. Deus, ajuda cada pessoa nesse vídeo a discernir as falas do diabo tentando se passar pelo Senhor. Abre os nossos olhos agora, traz a nossa mente, o nosso coração. Todas as vezes que o diabo fala, Deus disse, nós cancelamos essas mentiras agora em nome de Jesus, cai por terra. O Senhor te repreenda, em nome de Jesus, Senhor. Ensina a gente a usar a tua verdade para arrancar essas mentiras, Deus. Não deixa a gente ser pessoas que desrespeitam o Senhor e querem mais as coisas dessa terra do que a tua vontade. Não deixa a gente ser pessoas que só querem números e coisas vazias, e conversas vazias, e resultados vazios, Deus. Pra quê? Pra satisfazer ganância. Porque quando chegar no céu e for olhar o Senhor com seus olhos de fogo, e olhar o Senhor com seu amor, com seus olhos de fogo, não deixa a gente ser envergonhado, Deus, e as nossas obras serem queimadas. Mas corrige o nosso coração, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus de misericórdia e de perdão. Então, todo mundo que tem feito essas coisas, Deus, o Senhor perdoa, o Senhor alinha. Se foi um dom que o Senhor deu para essas pessoas que está sendo usado pelo diabo, Deus, ensina essas pessoas a usarem esse dom para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com o teu alívio. Venha com o teu refrigério, toca no coração de cada um de nós. Traz a tua paz, traz a tua esperança, Senhor. Não deixe a gente ser enganado. Ajuda a gente a caminhar com o Senhor na verdade e falar a verdade. Senhor, alinha os nossos motivos e o nosso coração, Deus, para que tudo que a gente fazer seja digno de quem o Senhor é, seja algo para a tua glória. Não seja coisas dessa terra disfarçadas, Deus. Não deixa a gente ser enganado. Livra a gente de toda a armadilha do diabo, todo espírito de contenda, de briga, de acusação, Deus. Não deixa a gente manipular nem cair em manipulação, Pai. Mas que a gente se apegue à sua sã doutrina e à tua palavra. Senhor, eu peço, Pai, abre os olhos de cada um dos meus irmãos e irmãs, todas as vezes que eles forem ver um vídeo ou uma coisa, um post, que eles acharem que é o Senhor, mas na verdade é uma coisa maligna, Deus. Senhor, acorda o Espírito neles, acorda, Espírito Santo. Acorda, ativa neles o discernimento de que aquilo não vem do Senhor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor dê para eles mais discernimento do teu Espírito Santo. Porque o teu espírito ressoa com o nosso espírito, faz testemunha, comprova que aquilo não vem do Senhor. A não ser que a gente realmente queira aquilo mais do que a ti, aí sim a gente dá legalidade pra gente ser enganado. Então, Senhor, ativa no coração de cada um querer mais o Senhor e querer a tua verdade. Pra quando aquilo não for do Senhor, a gente não aceitar. E pra todo mundo que tá produzindo coisas manipuladoras, Deus, tem misericórdia, abre os olhos. Traz arrependimento, Senhor. Tira, Pai, eu sei que o Senhor falou que a mente está cauterizada, a mente está tomada por engano. Mas, Pai, são pessoas eternas. Eu peço que o Senhor salve essas pessoas e toque no coração delas. Pai, porque o Senhor é digno e o Senhor é muito melhor. Em nome de Jesus, que a gente entre em parceria contigo, Deus, em nome de Jesus. Amém, gente. Eu tenho lido muito Timóteo, eu tenho falado muito com as pessoas sobre essa questão de engano. E tem muitas outras coisas que eu gostaria muito de falar com vocês, muita coisa ainda. E, gente, é completamente digno a gente fazer as coisas pra Deus, a gente honrar as pessoas, a gente abençoar. Mas não é de Deus você querer controlar alguém pra pessoa fazer o que você quer, pra você explorar ela. Isso é uma intenção maligna, demoníaca. Como que você vai discernir se é de Deus ou não? Dá um passo pra trás, lê a Bíblia, ora, checa com as escrituras e sempre consulta o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade que vai te guiar a toda a verdade. Na prática, o que eu faço? Lê mais a Bíblia, ora mais, conversa mais com o Espírito Santo, pergunta tudo pro Espírito Santo, espera. Não vai aceitando tudo que fala que é Deus, como se fosse de Deus, porque o diabo fala muito vídeo aí que fala que é Deus, mas na verdade é o diabo falando. É manipulação, é coisa da nova era, é doutrina de demônio. Você sempre tem que checar com a Bíblia. Por isso que você precisa ter a Bíblia em você. As pessoas querem manipular as suas emoções, manipular os seus pensamentos, obrigar você a agir, manipular a sua alma. Tem muita coisa por trás. Não cai. Não cai. Tá bom? Que Deus te abençoe, que esse vídeo abra os seus olhos. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal.
Compartilhe esse vídeo para abençoar mais gente. Deixa seu gostei, me deixa nos comentários. E não vamos fazer desde os comentários. Ai, nome de fulano. Gente, não, eu te peço. No meu canal eu não quero maledicência no meu canal. Então eu não quero ninguém falando nome de ninguém. Eu não quero ninguém falando vídeo de ninguém. Eu não quero ninguém falando nada de ninguém. A minha guerra não é contra pessoas. Eu não quero. A minha guerra é contra demônios, espíritos malignos, forças dominadores do mal e a sua também. Então, se você quiser contar a sua experiência do que Deus fez e tem te libertado, amém. Mas eu não quero que vocês fiquem colocando nome de ninguém. E tem muita gente que eu reconheço que são pessoas que realmente querem fazer pra Deus, mas elas ainda não estão fazendo na força do braço, não estão fazendo com Deus, entende? E a gente olha todo mundo com misericórdia, a gente não julga pra não ser julgado. Porque o princípio do julgamento é muito sério. O que você julga vai voltar pra você. Então, não julga as pessoas, mas olha com misericórdia. Eu olho tanta gente que eu sei que, cara, isso aqui a pessoa realmente quer fazer pra Deus, mas ela tá fazendo pra Deus na força do braço dela junto com o diabo. Então, a gente olha com misericórdia, porque eu também já fui assim. E eu passei por muitos processos, muito jejum, muita oração, muita Bíblia, pra Deus me transformar. E hoje, o que vocês veem em mim é porque eu realmente levo isso aqui a sério. E eu compartilho com você. Então, que esse vídeo tenha te abençoado muito, aberto muito seus olhos. A gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo.